Livro de Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Meus irmãos, nós vivemos num tempo onde as verdades absolutas têm sido questionadas. Na verdade, muitos têm afirmado que não existem absolutos. Na verdade, muitos têm afirmado que tudo é relativo. Muitos baseando-se em ideologias, em fábulas, em filosofias. Na verdade, desde o século XVIII, têm negado absolutos que até então eram muito claros e pacificamente cridos e recebidos por todos aqueles que faziam parte da Igreja de Deus, e mesmo aqueles que estavam distantes. Mas sempre houve uma confiança, uma certeza de que os absolutos de Deus, que aprendemos serem absolutos de Deus, eram questões inquestionáveis. Mas a partir do momento, irmãos, que o homem passou a ser o centro de si mesmo, a partir do momento que o homem passou a dominar e a ser o Deus de si mesmo, todos esses absolutos passaram a ser questionados. E tem sido intenso, irmãos, a maneira como muitos têm lutado contra estas verdades. Tem sido realmente terrível para muitos, principalmente nas universidades. Eles estão para aprenderem, para serem escolarizados. São muitos aqueles que são bombardeados com mentiras. São muitos aqueles que são bombardeados com enganos, exatamente na tentativa de movê-los no entendimento de que Deus é o Senhor. E a Ele devemos prestar culto, e a Ele devemos nos prostrar, e a Ele devemos seguir, e a Ele devemos obedecer. Os homens falam de uma liberdade esta, que os afasta de Deus e que faz com que cada um deles procure viver a sua própria maneira, como na semelhança de Juízes, onde cada um fazia o que achava melhor. Temos vivido esta era onde muitos vivem desta maneira. O que é certo para você não necessariamente é certo para mim. O que é errado para você não necessariamente é errado para mim. Então vivemos numa época de relativismos, e onde verdades absolutas têm sido negadas. E muitos aqueles que não têm nenhum tipo de estrutura ou formação têm se tornado presas fáceis para todo esse engano. E são muitos aqueles que abandonaram os primeiros passos, as primeiras crenças. São muitos aqueles que abandonaram realmente os fundamentos, e hoje têm pagado caro, porque vivem uma vida sem sentido, sem sabor, sem direção, sem propósito, sem norte, sem alegria, e buscam satisfazer aquilo que chamam de alegria, com aquilo que os viciam, que os destroem, que na verdade fazem com que se tornem cada vez mais indignos. A verdade de Deus, irmãos, é uma verdade que já está plantada no coração dos homens. Há uma lei natural, lei esta que todos nós, na verdade, nascemos com ela. Temos ciência do que é certo, temos ciência do que é errado. Os nossos olhos contemplam toda a criação e temos certeza, temos a convicção de que há um Deus. Porém, como diz as Escrituras, o nécio diz ao seu coração: não há Deus.
Ele precisa se esforçar para negar a existência de Deus. Ele precisa se esforçar para dizer que Deus não existe. É como se todo dia ele precisasse falar para si mesmo: Deus não existe, Deus não existe, eu sou livre, não tenho que me submeter a quem quer que seja, sou livre, Deus não existe. Assim diz o nécio no seu coração, assim diz o tolo no seu coração, assim diz o ateu no seu coração. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara. A palavra de Deus diz que todas as coisas têm uma origem. Todas as coisas, na verdade, têm um princípio. É por isso que o texto começa no princípio. Tudo tem um começo. Tudo tem um pontapé inicial. E a palavra de Deus nos aponta para um que é o originador de todas as coisas. E este é Deus. Sim, irmãos, qual é a origem do universo? Ele, como dizem alguns, surgiu de forma espontânea. Espontaneamente, por meio de uma explosão, tudo passou a existir. Daquilo que absolutamente era simples, passou a ser complexo. Na verdade, deveria ser o inverso. E o resultado é realmente resultado de uma mega explosão, de um Big Bang. Como que algo que destrói pode criar algo tão extraordinário? Será que é fruto de uma evolução onde milhões e milhões de anos se passaram? Ou será que foi tudo criado? Ou será que existe um Criador? Ou será que existe um ser inteligente, criativo, poderoso, e que trouxe à existência todas as coisas? Meus irmãos, é evidente que, pelo que a gente vai perceber neste texto, que tudo passa a existir do nada. A própria matéria passa a existir a partir de um momento. Ela não é como dizem alguns filósofos, que afirmam que a Terra ela é eterna. A Terra não é eterna. A matéria passou a existir a partir de um momento onde Deus assim a ordena. Matéria e energia passam a existir a partir da palavra de Deus. E elas não criam a si mesmas. Não há como a matéria surgir do nada e a si mesma ela encher-se de energia e a si mesma ela começar a criar coisas tão complexas como as que vemos com os nossos próprios olhos. Também é sabido que o universo ele é governado por leis. Mas as leis, irmãos, não se estabelecem a si mesmas. As leis são proferidas. As leis são sustentadas. As leis são mantidas. As leis são realmente dirigidas com rédeas curtas para que se cumpram. De onde veio a matéria? Quem estabeleceu e governa o universo? O livro de Gênesis nos oferece, irmãos, resposta a estas perguntas. E vivendo no século 21, onde tantas vezes estas verdades são questionadas, e muitos, talvez por não estarem familiarizados com as Escrituras, talvez por viverem alguma crise existencial ou emocional, talvez por se deixarem envolver com amigos que não creem como eles creem, passam a duvidar. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. A gente vai ver que pela palavra tudo passou a existir. E é essa mesma palavra que nos fortalece. É essa mesma palavra que nos dá vida. É essa mesma palavra que sustenta as nossas vidas, nossas mentes, nossa fé. É essa mesma palavra. Por isso precisamos sempre lançar a mão dela. Sempre. E eu quero então destacar, irmãos, 3 verdades que precisam estar em nossos corações e precisam ser proclamadas com ousadia, com intrepidez. Em primeiro lugar, Deus o Pai é a fonte de todas as coisas. Sim, existe um Deus. A Bíblia já inicia a sua fala
já tomando como certo a existência de um Deus. Não há necessidade de provar que um Deus existe. Mas ele diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E é interessante perceber que no original a palavra Deus, Elohim, é uma palavra plural, e que lança luzes ao Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade excelsa. Ela planejou e trouxe à existência tudo que os nossos olhos veem, até mesmo as que não vemos. Sejam visíveis ou invisíveis, diz a palavra de Deus. Deus foi aquele que trouxe tudo à existência. Ainda hoje eu lia sobre um comentário onde esse comentarista falava sobre os principados, as potestades, contra seres, acerca de seres que nós não podemos contemplar porque Deus não permite, mas de uma beleza, irmãos, que certamente nos deixariam maravilhados. E a Bíblia vai dizer em Hebreus que muito do que hoje temos é na verdade uma réplica daquilo que está nos céus. Eu fico imaginando a perfeição daquilo que os nossos olhos ainda não veem, ainda não contemplam, mas que são invisíveis, existem, estão entre nós e foram trazidos à existência pelo nosso Deus. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas, e o texto lança realmente por terra a ideia de que a matéria é eterna, ou que a matéria sempre existiu. Deus trouxe à existência a matéria. Deus trouxe tudo à existência pelo poder da sua palavra. A palavra no original é ex nihilo, do nada, absolutamente do nada. Deus trouxe tudo à existência, a não ser o homem, a não ser os animais que foram formados do pó da terra. Mas todas as demais coisas foram criadas do nada. Deus trouxe tudo à existência. Louvado seja Deus. Também esse texto refuta o ateísmo, o panteísmo, o politeísmo, o evolucionismo. Quando nós estudamos o livro do Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, o texto é claro em nos mostrar, principalmente no original, que os dias da criação foram dias de 24 horas. Dias como os dias que temos, não eras como muitos afirmam. Há até muitos que tentam, na verdade, fazer um link entre criação e evolução e chegam a afirmar que existe como que um abismo entre o primeiro verso e o segundo verso. É como se existissem eras entre o primeiro e o segundo verso. É a chamada teoria da lacuna. E aí eles vão dizer que isso se dá porque tudo que Deus cria é perfeito. No entanto, no verso 2 vai dizer que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, se a terra estava sem forma e vazia, alguma coisa aconteceu. E aí então que eles tentam fazer uma junção entre criacionismo, evolucionismo e dizer que eras e eras se passaram. Até que novamente Deus passou a recriar todas as coisas. Mas, irmãos, à medida que a gente vai estudando, a gente vai percebendo que o que está sendo narrado por Moisés é uma criação progressiva. Como tudo se deu, como era no início e como as coisas foram acontecendo. É algo progressivo. É como se fosse dito, no princípio Deus criou a matéria, porém essa matéria, ela não tinha forma. E não havia quem nela habitasse. Então, a partir daí, Deus começou a ordenar que todas as coisas viessem a existir. O universo tem um começo. Antes do começo do universo, só existia Deus. E é interessante, irmãos, porque muitos até mesmo dizem que Deus, por ser tão carente, Ele precisou trazer à existência tudo que os nossos olhos veem. Deus é autossuficiente, Deus é perfeito. Deus basta a si mesmo. Há uma comunhão plena na Trindade, entre a Trindade. Mas o Deus amoroso e criativo, Ele resolveu trazer à existência a terra, os céus e tudo que nós vemos e até mesmo nós mesmos.
Deus decidiu trazer tudo à existência. No entanto, irmãos, só Deus é eterno. Só Deus é eterno. Só Deus é antes de todas as coisas. O universo não foi, na verdade, criado a partir de algo pré-existente. Não, do nada Deus trouxe tudo à existência. Deus trouxe à existência o que não existia. E é interessante como que a mente criativa, sábia, poderosa de Deus planejou detalhes. E de uma forma perfeita e de uma forma plena. Deus não precisou depois fazer reajustes, Deus não precisou depois melhorar nada do que Ele fez. Tudo o que Ele fez, a cada etapa Ele declarava: é bom, é bom. No final, quando Ele viu todo o conjunto, Ele diz: é muito bom, é muito bom. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus trouxe a existência à terra, Deus trouxe a existência aos céus. Ainda falando sobre a teoria da lacuna, muitos chegam a dizer que é por meio dessa teoria que se encaixa a história, por exemplo, da queda de Satanás e de um terço dos anjos do céu. Mas a maioria dos estudiosos, eles afirmam que todo o exército dos céus, ele foi criado no quarto dia. Ou seja, os anjos também, que fazem parte deste exército dos céus, teria sido criado no quarto dia. O homem foi criado no sexto dia. Mas, irmãos, todos os mundos estelares, todas as galáxias, enfim, todo o vasto universo, são 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. É o que se acredita, todo o universo. E Deus é o Criador de todas as coisas. E Deus é maior do que todas essas coisas. Então, irmãos, Ele é a fonte de todas as coisas. Deus é o Criador de tudo. As teorias que tentam, na verdade, lançar por terra aquilo que nós cremos, não passam de teorias. Não passam, na verdade, de alguns pontos que talvez lancem algum tipo de evidência, mas que sempre, aí sim, possuem lacunas. São correntes que não se fecham. A palavra de Deus, irmãos, ela não só nos conscientiza acerca do princípio, mas ela traspassa o nosso coração, que nos faz entender que estas coisas realmente nos completam, em termos de origem, em termos de propósito, em termos de valor. Os homens não nascem por acaso, ninguém nasce por acaso, ninguém nasce por um acidente, tudo tem um propósito, tudo segue um desígnio. Isso traspassa o nosso coração, isso traz segurança à nossa vida. Então, em primeiro lugar, irmãos, o Deus Criador trouxe tudo do nada, e é aquele que mantém e sustém todas as coisas. Em segundo lugar, irmãos, verso 2 vai dizer que o Espírito Santo de Deus é aquele que opera para que haja vida em todas as coisas. É o chamado energizador de todas as coisas. O texto vai dizer: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. É possível que os irmãos já tenham ouvido falar, a palavra pairava no original é a mesma usada para chocava, como uma galinha que fica sobre os seus ovos e ali está a chocar os seus ovos até que eles então possam vir à vida. É como se o Espírito Santo estivesse sobre as águas, energizando, operando vida, para que então, assim que Deus ordenasse, tudo passasse a existir. Isso é maravilhoso. Deus é aquele, irmãos, que planejou de uma forma sublime e bela tudo que nós vemos, tudo que nós, na verdade, compreendemos. O Espírito Santo, ele preparou para que todas as coisas existissem. Ele atuou para que a vida se tornasse possível. Há vários estudos que ainda são feitos. O único planeta que é habitável, que possui realmente oxigênio e
tantos outros gases que são importantes para a nossa vida. É a terra. E a gente vê pelo relato de Gênesis que foi a partir da terra que todo o universo foi feito. Primeiro Deus fez a terra e a partir daí todo o universo, todas as galáxias. E até onde se sabe, apenas a terra é habitável. Apenas a terra, na verdade, produz vida, tem vida. Há teorias, há tentativas, mas ainda nada conseguiu se provar, irmãos. O texto é claro em dizer, a narrativa de Gênesis é clara em dizer que Deus, por meio de etapas, trouxe todas as coisas à existência. E ao preparar toda a água, e a partir dali tudo que viria, Deus então passa a ordenar. Primeiro vem a luz. E a partir da luz todas as demais coisas sendo criadas, e uma dependente da outra, algo extraordinário. Esse relato é um relato realmente progressivo, não há contradição. O verso 1 e o verso 2 se complementam. O verso 3 é a parte onde o Deus Criador, de uma forma atuante, executa tudo aquilo que na verdade foi planejado e passa a trazer à existência do nada tudo que os nossos olhos podem ver e o que também não pode ver. Por meio de etapas, Deus foi criando todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que não só trouxe a possibilidade da vida, mas é o que a Bíblia vai dizer, que ele renova a vida todos os dias. O Salmo 104, verso 30 diz assim: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Ele é o Deus que renova a vida sobre a terra em todo o tempo. É por isso que bebês ainda nascem, é por isso que animais ainda nascem, é por isso que a vegetação ainda nasce, é por isso que os nossos olhos contemplam coisas e ficam maravilhados. Por quê? Porque Deus está, através do seu Espírito, a energizar sobre a terra, a fazer com que a vida seja possível. Essa é uma ação de Deus, do nosso Deus. Os ateus não se dão conta que a vida se renova. Os ateus não se dão conta que a vida, ela tem uma continuidade, ela é mantida, ela é sustentada, eles não conseguem perceber. Deus está atuando em todo o tempo. Em todo o tempo Deus mantém a vida. E quando Ele não quer mais que a vida permaneça, Ele é quem a tira. De algum modo Ele a tira. Então, irmãos, o verso 2 fala sobre isso. O Espírito Santo é aquele que traz vida, ou opera para que a vida seja possível. Mas em terceiro lugar, o texto vai dizer que o Filho é o revelador de todas as coisas. Quando Deus declara, haja luz, esta palavra que Deus profere, João vai trazer a luz e vai dizer que é o verbo de Deus. Quando Deus declara, haja luz, Ele está, na verdade, falando do próprio Jesus. O próprio Jesus é a palavra de Deus proferida. E é por isso que João vai declarar que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas que passaram a existir por causa de Jesus. Jesus é o verbo vivo de Deus, que depois João declara que se tornou carne e habitou no meio de nós. Jesus Cristo, o nosso Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus é aquele que, na verdade, revela todas as coisas que está na mente e no coração de Deus. É aquele que, na verdade, executa todo o plano. É aquele que faz com que tudo surja do modo como vemos, do modo até mesmo como nos maravilhamos. Em Hebreus capítulo 1, verso 2, o escritor aos Hebreus vai dizer que o Filho de Deus é o agente da criação.
Ele quem realmente executa todo o plano de Deus. Foi por meio dele que Deus fez todo o universo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz mais: pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. O Senhor Jesus, irmãos, é aquele que realmente não só traz sentido a todas as coisas, mas é que torna possível todas elas. Uma pesquisa que foi feita há alguns anos, cerca de 3 anos, chegou-se à conclusão que a causa principal do suicídio entre os jovens é pela falta de sentido na vida. Eles não têm sentido, eles não sabem por que existem. Eles não sabem por que eles, na verdade, vivem, qual o propósito. E muitos, por não terem sentido para a vida, tiram a própria vida. Só Jesus nos traz sentido para a vida. Só Jesus. Ele é o que dá significado a todas as coisas. Somente Ele. E o texto é claro em dizer que quando Deus declara haja luz, é como se Deus declarasse Jesus. E aquilo que estava na mente de Deus por meio de Jesus é trazido à existência de uma forma linda, de uma forma gloriosa. Deus é aquele que traz a luz das trevas, Deus é aquele que traz a matéria da água, Deus é aquele que faz com que todas as coisas passem a existir de forma progressiva, de forma a completar uma a outra. E sim, o ser humano é a coroa da criação. É o único ser criado à imagem de Deus. Imagem esta que sofreu com a queda do homem, mas que, segundo o que Paulo escreve aos Colossenses, ela está sendo refeita, a imagem desse mesmo Deus. Está sendo restaurada. O homem é uma expressão viva do próprio Deus, a imagem de Deus. E Deus está restaurando esse homem de forma plena, gloriosa, louvado seja Deus. Então, irmãos, o texto nos fala claramente que a Trindade, ela atuou para que tudo o que vemos e não vemos passasse a existir. Todas as teorias que tentam, na verdade, nos trazer um outro sentido para a vida, não nos satisfazem. É vazio. É algo que abraçamos, mas de uma forma fria. De uma forma realmente sem luz, sem sabor, sem vida. O Senhor é aquele que trouxe à existência todas as coisas, é aquele que as mantém, é aquele que, na verdade, as sustenta todo dia, todo dia. Quantos não acordam? Quantos já morrem dormindo? Ou quantos já acordam enfermos e já vão para um hospital? Ou quantos já acordam paralisados? Ou quantos acordam e vão para a vida? Deus atua em todo o tempo e cumpre o seu propósito em todo o tempo. Deus é o Criador de todas as coisas. Isso realmente, irmãos, não só traz paz aos nossos corações, mas dá sentido à nossa existência. Servimos um Deus que tem um propósito na sua vida. Servimos um Deus que escreveu uma história e você faz parte dela. Servimos um Deus que opera do mesmo modo como nos maravilhamos com tudo que vemos, opera maravilhosamente na nossa vida. Que nos apeguemos cada vez mais ao nosso Deus. Que o nosso coração realmente se apegue cada vez mais a Ele. E que essas verdades, irmãos, realmente estejam fundamentadas em nossos corações. E que nada possa roubar isso de nós.
Que a nossa comunhão com Deus, ela nos permita realmente ter sempre essa certeza renovada, e essa esperança realmente afirmada pelo Deus que em nós habita. O Deus que criou todas as coisas é o Deus que habita em nossos corações. O mesmo Espírito que pairava e produzia vida é o mesmo Espírito que está em você, que habita em você. E é quem vai te dar vida dia após dia. E por fim, a própria eternidade que nos é conquistada por Cristo Jesus, por meio da cruz. Louvado seja Deus. Então feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Somos gratos ao Senhor porque ela fala acerca da origem de todas as coisas. A palavra nos fala acerca do princípio, como tudo se deu. O Senhor decidiu, Deus, no conselho, ó Deus da Trindade, da Tua soberania, da Tua economia, o Senhor decidiu trazer à existência a terra, os céus e tudo que neles há. O Senhor planejou de uma forma plena, perfeita, e que acima de tudo agradou o Teu próprio coração. E através de tudo o que foi criado, o Senhor, na verdade, expôs a si mesmo, expôs o seu próprio caráter. Toda a perfeição do que foi criado, Deus, na verdade, era uma exposição clara do Teu próprio caráter, de quem o Senhor é. E o Senhor foi trazendo a existência de uma forma bela, perfeita, gloriosa, completa, todas as coisas. E a primeira delas foi luz. E é interessante, Deus, que quando nós nos convertemos, é como se esse mesmo mandamento, esta mesma ordem nos fosse dada. Haja luz. Então a nossa mente se abre e a gente compreende o Evangelho. E a gente compreende o porquê da cruz. E a gente compreende o nosso estado pecaminoso. E a gente compreende a necessidade que temos do Senhor. E a gente compreende, Deus, o quanto nós somos dependentes de Ti. E o quanto, Deus, precisamos ser guiados pelo Senhor. Do mesmo modo como o Senhor declara, haja luz e todas as coisas começam a existir, assim o Senhor fez também em nossos corações. E a realidade de Deus passou a ser algo, Deus, que contemplamos, que experimentamos, e que até mesmo podemos compartilhar. Louvado seja o Teu nome. Deus, o Senhor trouxe à existência todas as coisas. Temos paz em nossos corações e temos a certeza de que, por ser um Deus de propósitos, ó Deus, o Senhor realmente tem algo maravilhoso para cada um de nós. A Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Há coisas, Deus, que nós nem mesmo conseguimos mensurar, vai muito além da nossa capacidade. Até mesmo há criaturas, Deus, que nós não vemos, não contemplamos, que são maravilhosas. Muitas delas nós um dia veremos e com elas iremos conviver. E veremos também por meio delas, Deus, a grandiosidade que é o Senhor. Louvado seja o Teu nome. Vivemos num tempo, Deus, onde o diabo tem trabalhado não só para enganar, mas para roubar de nós, Deus, as verdades que são sim absolutas. Verdades estas, Deus, sobre as quais estão todo o fundamento de tudo que existe. O diabo odeia o homem, o diabo quer destruí-lo. O diabo quer minar, Deus, toda a possibilidade de compreenderem a verdade. É por isso que vemos uma geração, Deus, tão sossa. Uma geração, Deus, tão, ó Deus, banalizada. Ó Deus, em busca de coisas tão efêmeras. É por isso que vemos uma geração, Deus, totalmente entorpecida por coisas vãs, coisas vis. Oh Deus, que coisa terrível. Vivemos numa época, Deus, onde os jovens tentam, Deus, de alguma forma, trazerem ou encontrarem algum sentido para a vida, porém se autodestruindo.
através das drogas, através do álcool, através, ó Deus, do sexo, através, enfim. O diabo tem trabalhado, Deus, para que vidas e mais vidas sejam destruídas. E nós, Deus, precisamos então, diante disto, nos apegarmos a Ti, a Tua palavra, e permitir que ela gere confiança em nosso coração. E gere a certeza, Deus, que nos traz paz. Uma certeza de que todas as coisas contemplam a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Que a cada dia, Deus, nos voltemos mais para Ti. Do mesmo modo como o Senhor, Deus, na viração do dia, estava sempre com Adão e com ele mantinha comunhão, o Senhor é o mesmo Deus que quer estar conosco a cada dia. E quer também, de modo semelhante, Deus, estar em comunhão conosco. Que o Senhor desperte o nosso coração para isso, Pai. E que, como diz o apóstolo Pedro, possamos estar preparados, ó Deus, para responder a quem quer que seja, que questione acerca da fé que temos, daquilo que cremos, daquilo que abraçamos. Ajuda-nos, Deus, fortalece-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém.